espião-chefe chamava-se Lord Rock. Tinha uma aparência bastante incomum. Não era maior que a palma da mão de Lord Asriel. E era esguio como uma libélula. Mas os outros comandantes de Lord Asriel o tratavam com profundo respeito, pois estava armado com um ferrão venenoso nas esporas dos calcanhares. Era seu costume se sentar sobre a mesa e, típico de seu comportamento, rejeitar qualquer comentário com um dialeto arrogante e uma língua ferina, a não ser que se tratasse de uma enorme cortesia. Ele e os outros de seu povo, os galivespianos, possuíam poucas das qualidades dos bons espiões. Eram tão orgulhosos e cheios de melindres que jamais passariam despercebidos, se não fosse o tamanho excepcionalmente pequeno. Sim, disse ele, a voz clara e penetrante, os olhos brilhando como gotículas de tinta. Sua filha, Lord Asriel, tenho informações a respeito dela. Evidentemente, sei mais do que o senhor. Lord Asriel o encarou diretamente e o homenzinho soube de imediato que havia passado dos limites. A força do olhar de Lord Asriel o pressionou como se tivesse levado um peteleco, de modo que perdeu o equilíbrio e precisou estender a mão para se apoiar no copo de vinho sobre a mesa. Um instante depois, a expressão de Lord Asriel havia recuperado a brandura e virtuosidade características, exatamente como sua filha sabia fazer. E dali por diante, Lord Rock passou a ser mais cuidadoso. Não duvido disso, Lord Rock, disse Lord Asriel. Mas por motivos que não compreendo, a menina é o centro da atenção da igreja e preciso saber por quê. O que estão dizendo a respeito dela? O magistério está fervilhando de especulações. Um grupo de um setor diz uma coisa, outra facção está investigando outra, e cada uma delas está tentando esconder suas descobertas das demais. Os grupos mais ativos são o Tribunal Consistorial de Disciplina e a Sociedade da Obra do Espírito Santo, explicou Lord Rock. Tenho espiões em ambos. Então conseguiu atrair um membro da sociedade? Meus parabéns! Eles costumam ser incorruptíveis. Meu espião na sociedade é Lady Salmaquia, uma agente muito hábil. Há um padre cujo daimon é um camundongo que ela abordou enquanto dormiam. Minha agente sugeriu que o homem realizasse um ritual proibido, destinado a invocar a presença da sabedoria. No momento crítico, Lady Salmaquia apareceu diante dele. O padre agora pensa que pode se comunicar com a sabedoria sempre que quiser, e que ela tem a forma de uma galivespiana, e que mora na estante de livros dele. Lord Asriel sorriu e perguntou, e o que ela descobriu? A sociedade acredita que sua filha é a criança mais importante que jamais viveu. Eles acham que uma grande crise ocorrerá dentro de pouco tempo, e que o destino de tudo dependerá de como ela se comportará na ocasião. Quanto ao Tribunal Consistorial de Disciplina, no momento eles estão conduzindo um inquérito, ouvindo testemunhas de Bolvangar e de outros lugares. Meu espião no tribunal, o Cavaleiro Tiales, mantém contato comigo todos os dias através de magneto ressonante e me deixa informado sobre o que eles descobrem. Em resumo, eu diria que a Sociedade da Obra do Espírito Santo descobrirá muito em breve onde está a menina, mas não tomarão nenhuma medida. Já o Tribunal Consistorial levará um pouco mais de tempo, mas quando descobrirem, agirão de maneira decisiva e imediata. Boa tarde, eu acabei fazendo a leitura agora do terceiro livro da trilogia Fronteiras do Universo de Philippe Pullman, já o início do livro, e eu vou explicar, logicamente, para vocês nesse vídeo de hoje, mas eu também vou estar retomando um pouco os outros dois livros. Para quem não sabe, o primeiro livro foi esse aqui, inclusive eu tenho até um vídeo aqui no YouTube falando sobre ele, a Bússola de Ouro. O segundo livro do Philippe Pullman, que eu acabei não comentando aqui com vocês, é A Faca Sutil, tá certo? E o terceiro livro é esse, A Luneta Âmbar. Desde já eu gostaria que vocês deixassem um comentário aqui nesse vídeo, se vocês leram os três livros, ou um deles que vocês comentassem, falassem o que vocês acharam do livro, quais são os personagens que vocês mais se identificaram, certo? Enfim, qual dos três livros, caso você tenha lido os três livros, qual que você mais gostou. Queria que vocês deixassem esse comentário. E é isso, eu sou Imabel do canal Imaginário Infinito e é sobre isso que vamos falar hoje. Então agora, lendo esse terceiro livro,
nós temos grupos religiosos, né, que estão em busca, né, da Lyra Belacqua. E aí eu até comentei, né, na leitura, né, que eu tava fazendo na página 63, especificamente, falou-se aqui do Tribunal Consistorial de Disciplina, né, que ele está atrás da Lyra Belacqua. A Lyra está sendo, como eu falei, mantida, né, isso foi no final do segundo livro, tá? No final do segundo livro, a Lyra, ela foi sequestrada, né, pela sua mãe, e aí no terceiro livro, esses grupos religiosos estão atrás dela. E aí eu tô falando aqui sobre o Tribunal, né, Consistorial de Disciplina, que é o que quer acabar com a Lyra, né, ele quer matar a Lyra, e tem a Sociedade, né, do Espírito Santo, que é outro grupo também religioso, mas esse ainda não disse, né, o que queria fazer realmente. O que a gente tem agora são espiões, né, que estão, na verdade, espionando esses grupos religiosos, né, em busca, né, de mais informações a respeito da Lyra. Como eu falei para vocês, no segundo livro, ela havia sido sequestrada no final desse segundo livro. E aí, essa parte que eu li, né, esse trecho que eu li no início desse vídeo, fala exatamente da busca desses grupos religiosos, dos espiões e até do Lord Asriel, né, que descobriu realmente que esses grupos estavam atrás, né, da sua filha. É interessante, né, no filme, né, no filme, né, que a Bússola de Ouro, né, a Lyra, ela participou de uma experiência no filme, para quem assistiu a Bússola de Ouro, e na hora que o Daimon dela ia ser retirado, a mãe, né, a Marisa Corta, ela acabou impedindo, né, que isso acontecesse, né, e aí conduziam a filha para um lugar, enfim, para um quarto, né, a menina estava ali descansando, e aí ela foi e falou exatamente, né, sobre essa experiência que ela fazia com as crianças, tentou se explicar para a filha, e foi nesse momento que ela até disse, né, que era a mãe da Lyra Belacqua. No segundo livro, que é a faca sutil, a senhora Coulter, ou Marisa Coulter, ela sequestrou, né, a sua própria filha, a Lyra Belacqua, e a conduziu para o Himalaia, onde ela manteve a sua filha desacordada e sob efeito de drogas. E, bom, eu já tinha falado, né, no vídeo, né, que eu tinha falado sobre, né, a Bússola de Ouro, que a Marisa Coulter, né, ou a senhora Coulter, ela fazia experiências com crianças, ela retirava os daimons, né, dessas crianças. E, na verdade, né, o daimon, né, eu tinha dito também que tinha uma relação até intrínseca, né, e simbiótica com as pessoas. É como se fosse a alma, né, das pessoas aos quais estavam vinculados. É isso, tem uma pequena modificação, né, entre o livro, né, uma pequena diferença entre o livro e o filme, tá certo? E aí vamos continuar, então, esse vídeo. Antes do Lord Asriel descobrir que a sua filha tinha sido sequestrada, a gente tem no capítulo 2 o encontro do Will, um dos melhores amigos da Lyra, e dois anjos, o Balthamus e o Baruch. Né? O Balthamus e o Baruch, eles tentam convencer o Will, certo, a irem até o Lord Asriel e procurar ajuda, né, para encontrar a sua amiga. Só que ele diz que não. Ele não vai, né, para o Lord Asriel, ele primeiro quer resgatar a sua amiga. Ele até falou, se vocês quiserem ir para ele, tudo bem, mas eu vou em busca da minha amiga. Então, para quem não conhece, né, o Will, eu sugiro que vocês leiam A Faca Sutil, tá certo? Porque aqui você tem a história dele e a da Lyra, tá certo? E a Faca Sutil, na verdade, é o segundo grande instrumento, né, dessa trilogia, porque o primeiro, né, a gente sabe que é o aletiômetro, tá certo? Esse, na verdade, é o instrumento da Lyra Belacqua. No segundo livro, a gente tem a Faca Sutil, tá certo? Que é o instrumento do Will, tá? Através dessa faca que, na verdade, nós podemos irmos, né? Nós podemos ir para outros mundos, tá certo? Então, o Will, né? Até parece que essa faca realmente foi feita para ele, porque, de fato, ele sabe utilizar bem ela, né? Nos momentos que são necessários. Então, retomando, né? Voltando, o Will, ele tem esse encontro com esses anjos, tá certo? No capítulo 2, mas, e aí ele até consegue convencer, né, os anjos, né, de que realmente esse é o melhor caminho, só que, infelizmente, né, eles são atacados por nada mais, nada menos do que o Metatron.
né? Na escala angelical, o Metatron, ele é o anjo mais poderoso, né, de todos. E aqui não poderia ser diferente. Inclusive, né, eu só queria deixar uma observação final e dizer, né, que, na verdade, o Metatron, ele, nesse livro, ele está profundamente, né, interessado nas questões humanas e, para ele, as igrejas, elas estão cada vez mais corruptas, né, enfim, e enfraquecidas. Como vai continuar e terminar essa história? Eu ainda estou lendo esse livro, eu estou muito curiosa aqui para, enfim, dizer o que vai acontecer. E eu quero retornar, né, aqui exatamente para falar sobre o final dessa história. Mas eu já começo a fazer umas perguntas para vocês, né? Por exemplo, a senhora Coulter, ela vai manter a Lyra por quanto tempo presa, tá, no Himalaia? E a respeito do Will, será que ele vai conseguir, será que ele terá êxito, será que ele, em relação a encontrar, né, a sua amiga e salvar a sua amiga, será que ele realmente vai conseguir isso? E o que é que o Metatron ele vai fazer mais, né? Outra coisa também são os espiões, eu tinha até falado no início. O que é que os espiões vão descobrir? Nós temos aqui 2 espiões, tá certo? Nós temos o Cavaleiro Tialis, que fica responsável pelo tribunal consistorial, aquele que quer destruir com a Lyra, porque ele acredita que dessa maneira estará salvando a garota. Acho até meio contraditório, mas é exatamente isso. E nós temos a Lady, né, Salmaquia, que é responsável exatamente pela sociedade, né, por tentar descobrir, né, descobrir informações importantes na sociedade do Espírito Santo. É isso, eu quero retornar aqui depois para falar, né, sobre essas questões com vocês. Até o próximo vídeo. E não se esqueçam de se inscreverem no canal Imaginário Infinito